Bom dia, tudo bem? Sou a professora Rita, de língua portuguesa. Iniciaremos mais um bimestre juntos, o segundo bimestre. Não esperávamos que seria desta maneira, mas vamos fazer da melhor forma possível, tá bom, gente? Acreditando que já deu certo e que tenhamos um bom retorno e que tudo vai passar, que essa pandemia nos assusta. Vamos ficar em casa, vamos obedecer o que é colocado para nós em relação ao uso da máscara, o uso do álcool gel, enfim, né? Vamos nos policiar. E dentro dessas anormalidades, nós temos que dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa vida escolar. Ainda mais vocês que nós estamos chegando na reta final. Olha que delícia, gente. Um nono ano e eu os acompanhei desde o sexto. Então, para mim também é uma grande satisfação estar junto com vocês, tá? E eu fico muito feliz de poder participar. Então, dentro desse período agora, nós vamos fazer da melhor forma possível, que vocês vão ter a possibilidade de tirar todas as dúvidas, que vocês vão participar das aulas com a nova plataforma na próxima semana, o Canvas, vai dar mais possibilidade, vamos fazer fóruns, vamos fazer umas participações interativas, então eu espero que tudo dê certo, que já deu, vocês sabem como eu sou positiva em relação a tudo que nós e o que eu faço, então vamos torcer para que logo acabe essa pandemia, tá bom? E conte comigo sempre, como vocês já sabem, tá? Então, gente, vamos falar um pouquinho da nossa unidade 2, módulo 3. O que a Pro fez aqui? Eu fiz uns slides, umas apresentações antes de começar a nossa apostila, tá? Então, todos os slides estarão dispostos, né? Liberados, disponibilizados para vocês fazerem as consultas e fazerem os registros, para vocês poderem entender a teoria. Esse bimestre ele é recheado de diversos gêneros e tipos textuais, e o que nós vamos fazer de discernimento, de informação e vamos dar nome a eles, tá? Então, é um bimestre com muita interpretação de texto e reconhecimento de tipos textuais e gêneros textuais, o que difere um do outro. Isso é de grande importância para que vocês saibam o porquê eu estou lendo, para que eu estou lendo. Então, essa parte desses slides, eu quero todos esses slides, essas anotações no seu caderno, tá? Porque a Pro fez um esquenta, uma teoria para vocês poderem compreender a unidade referente a este assunto que está na página 3, informação. Então, agora você não vai mexer na sua apostila. Agora você vai prestar atenção e depois você vai fazer as anotações pertinentes mediante os slides. Tá bom, gente? Então, vamos que vamos começar a nossa aula. Bom, módulo 3, informação. O que eu coloquei? Eu coloquei um tablet, eu coloquei uma capa de revista, eu coloquei um jornal, só faltou colocar um celular, faltou colocar um ícone do Zoom e assim sucessivamente. Nós temos informações. As informações, elas servem para nos alertar, para nos informar o que tenho que fazer, o que não tenho que fazer e assim sucessivamente. E onde eu busco estas informações? Na maioria das vezes, essas informações elas têm que ser precisas, elas não podem ter falhas, porque uma informação que possa ser negativa ou que você não tenha êxito, ela vai te atrapalhar. Então, você precisa saber o que é o X, a diferença do X e do Y.
como nós temos na nossa unidade: informação, prescrição e orientação, tá? Então, nós temos o texto expositivo, exposição oral, prescrição, orientação. Então, ele está recheado de textos e interpretação. Então, vamos lá. Para informar é necessário organizar. Meus amores, o que seria organizar? Nós vamos colocar em ordem, nós vamos arrumar, nós vamos agregar pessoas, nós vamos estabelecer bases, nós iremos compor um grupo, certo? Nós iremos fazer a organização de separações de gêneros, enfim, para que a sua vida e toda uma interpretação de texto ela tenha êxito, precisamos nos organizar. Quando a prof fala para vocês, o seu caderno, a sua apostila, é o seu reflexo, o material organizado, um horário de estudo organizado, uma rotina organizada, não tem como dar errado, tá? Então, primeira coisa, informar é necessário organizar. Coloquei aqui a diferença que eu tenho, um tipo textual e um gênero textual. A Pro fez até aqui um mapa mental, né, das tipologias textuais. O tipo textual seria, por exemplo, descrição, narração, injunção, dissertação. Então, dentro da descrição você tem detalhes, você tem personagens com características físicas e psicológicas. A narração, você conta algo a alguém, tá na primeira pessoa, na terceira pessoa. Você tem um enredo, você tem personagens. Na injunção, você tem um manual, você tem uma receita de bolo, você tem procedimentos para ter que seguir, você tem um manual de uma TV, um manual de um celular. Então, são textos de injunção. E uma dissertação. Uma dissertação você expõe e defende as ideias, você não participa, mas você tem o fato, tá? Então, você disserta de algo que é fato, você expõe uma defesa. Então, você tem o tipo textual se caracteriza na solicitação, por exemplo, nos estilos das redações. Isso é um tipo textual. Aí, agora, o gênero textual é uma carta, é um gênero textual, é o seu celular, que você, através dele, você tem o WhatsApp, e através do WhatsApp você tem jornalismo, você tem TV, você tem comunicação, tá? Você tem a publicidade, você tem divulgadores de marketing. Isso é um gênero textual. Você tem momentos artísticos. Então, a diferença entre o tipo textual e o gênero textual, o tipo textual, ele vai caracterizar em uma forma técnica. E o e o gênero textual, que gênero seria esse? O gênero literário, que seriam os gêneros textuais. Então, você tem como essa informação ela é passada através de propagandas, através de carta, através de jornais, de revistas, de poema, de fábula. É um gênero textual, tá, gente? Então, isso eu quero que fique muito claro na cabecinha de vocês, que são as informações. Por exemplo, se eu falar para vocês felicidade, tá? Felicidade, significado de felicidade. Isso aqui foi retirado de um dicionário, que são os verbetes. Então, dentro de um dicionário, você tem uma vasta informação desta palavra, que vai do significado à condição dentro de uma nomenclatura e a classe gramatical da mesma. Então, você sabe ali que é um substantivo feminino, sensação real de satisfação plena, estado de contentamento, condição de uma pessoa feliz, alegre, estado de quem tem boa sorte, o chefe ainda não chegou, né? Que ele fala aqui, ó, estado de quem tem boa sorte para sua felicidade, o chefe ainda não chegou. Felicidade é sinônimo de êxito, de fortuna, de ventura, de contentamento, satisfação,
Classe gramatical, ela é um substantivo feminino, separação silábica e plural felicidade. Então, o que vocês podem perceber? Nós estamos passando informação de uma maneira bem expositiva. A informação de uma palavra, ela vai direto ao assunto, não há opinião do autor. Ele pode ser substantivo e adjetivo, dependendo da situação, e podem prestar atenção à ausência de verbos. Por quê? Porque simplesmente eu estou informando de uma maneira ampla e clara, sem interceder ou você colocar regras. Isso é uma informação da palavra felicidade, tá? A partir daí, um gênero, fábula, né? Você tem lá a formiga e a cigarra, né? Então, ela é uma fábula que a cigarra é bem tranquilona, enquanto a cigarra tá lá deitadinha, a formiga tá trabalhando, mas depois toda essa situação se converte. Isso é um gênero, gente, que aí é totalmente o oposto do que eu mencionei no slide anterior. Aqui eu conto uma história, eu tenho todo um enredo, eu tenho personagem, eu tenho a moral da história, eu tenho os verbos de ação que faz com que o texto ele crie vida, que ele se modifique, que ele haja de acordo com o tempo preterido para que você possa fazer o seu texto. Então isso é um gênero, tá? O que nós vimos acima é um tipo textual com as classificações diretas. Tipo textual, a forma como se apresenta, como eu mencionei, texto explicativo, texto injuntivo, texto dissertativo, conforme a Pro explicou lá no primeiro ou segundo slide, tá? Então, isso tudo depende da instrução do receptor, ou seja, quem orienta o receptor usa os verbos no imperativo ou usa os verbos na forma do infinitivo, então tudo depende de quem está fazendo esta fala, que é o interlocutor, e quem está recebendo, que seria o receptor, tá ok? Continuando, dissertativo expositivo, que você tem um conceito, comparações, definições, o descritivo, que você vai colocar exposição de acontecimentos, o narrativo, apresentações, ações em determinados tempo e espaço. E essa estrutura apresenta o quê? Apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, isso é um tipo textual, com regras, com características. Nós estamos organizando o texto. Aí, falando em gêneros textuais, eles se posicionam, eles fazem funções sociais. Então, dentre eles, é algo que é inserido dentro de uma situação comunicativa. Ali, gente, como eu falei, a fábula é um gênero textual. Aqui embaixo eu tenho conto, eu tenho biografia, eu tenho fábula, eu tenho textos resumo, é um texto, é um gênero textual. A resenha, ela é textual, a reportagem é textual, o diário que você faz, o diário de leitura, um relato de uma viagem, podem perceber, você tem detalhes a mais, você tem uma expansão com nomes e nomenclaturas que até então vocês já conhecem todos, mas não tinha esse discernimento com tanta ênfase como vocês estão tendo agora. Gêneros textuais, receita, como eu falei, o manual, usa textos argumentativos, o artigo de opinião, os textos prescritivos, que seriam os ofícios, que seriam receitas médicas, quando os médicos nos prescrevem, aquilo é um gênero de texto prescritivo, tá bom? Então agora se atentem a esses detalhes. E daqui para frente, o que nós temos que pensar, gente? Que ao ler um texto você tem que se perguntar, tá? Isso tem que se tornar um mantra, tá? Eu quero essa anotação na sua apostila, no seu caderno. Qual é a função deste texto que eu estou lendo? O porquê, né? Que função que eu tenho? O que ele pretende, né? Dentre essa função, o que ele pretende trazer de informação? Quais são as suas características?
nada mais é que uma interpretação de texto, nada mais é que uma boa leitura de um enunciado carregado de informações. Você tem o discernimento de entender o que está sendo requerido diante de qualquer exercício de exatas, de humanas. Então você precisa se perguntar, tá? O que eu preciso, o porquê. E, meus queridos, o que eu quero de vocês? Faça um mapa mental ou esquema, pois trata-se de um aquecimento para iniciarmos a nossa apostila do segundo bimestre, que se retrata na página 3 sobre informação, tá bom? E essa informação nós vamos ter na próxima aula e eu vou explicar, que eu também já separei esse conteúdo, como nós vamos fazer os exercícios que vai ser um exercício que vai ser uma etapa individual e vocês vão colocar em prática o que nós vimos sobre a informação, que a Pro passou essa teoria para vocês saberem fazer os exercícios que irão vir. Então, na próxima aula, nós vamos nos ver e, antes de tudo, eu quero todo esse esquema no caderno, tá? Eu quero um mapa para que nós possamos iniciar em sala de aula a página 3. Nós vamos fazer a 3, a 4 e a 5, tá bom? Então, eu quero que vocês façam isso no caderno. E o exercício 3, nós vamos nos falar na próxima aula com detalhes, que eu vou querer fazer toda a explicação. De preferência, meus amores, eu quero essa aula, vocês podem destacar do caderno ou folhas de fichário ou mapa mental, eu quero esse conteúdo teórico grampeado nesta primeira página da informação. Tá bom? Por favor, façam isso. E nós nos veremos nas próximas aulas, seguindo o nosso horário. Tá bom, meus amores? E até breve. Beijos virtuais para vocês, tá bom? Beijo!